8 Leis do Poder, Robert Greene, George Eliphas. Para Anna Miller e meus pais, RG. Para Pat Steer, Andrews Landschaffer e minha. Agradecimentos. Primeiro, gostaria de agradecer a Anna Biller, que me ajudou na edição e nas pesquisas necessárias para este livro, e cujas ideias inestimáveis foram essenciais na definição da forma e do conteúdo de As 48 Leis. Sem ela, nada disto teria sido possível. Tenho que agradecer também ao meu querido amigo Mitchell Schwartz, responsável por me incluir na Escola de Arte Fabrica, na Itália, e lá me apresentar George Eliphas, meu sócio e produtor de As 48 Leis do Poder. Foi no mundo intrigante de Fabrica que George e eu vimos a intemporalidade de Maquiavel, de novas discussões em Veneza, na Itália, nasceu este livro. Gostaria de agradecer a Henry Lee Guber, que durante anos me abasteceu com muitas histórias maquiavélicas, particularmente no que se refere aos inúmeros personagens franceses cujo papel é tão importante neste livro. Gostaria também de agradecer a Les e Sumiko Buehler, que me apresentaram a sua biblioteca sobre os japoneses e me ajudaram com a parte da cerimônia do chá. Igualmente devo agradecer a minha boa amiga Elizabeth Young, que me assessorou a respeito da história da China. Um livro como este dependia de grande parte da pesquisa do material disponível e sou particularmente grato à biblioteca de pesquisa da UCLA. Passei vários dias prazerosos percorrendo suas incompatíveis coleções. Meus pais, Laurette e Stanley Greene, merecem o meu eterno agradecimento pelo apoio e paciência. E não devo esquecer de prestar uma homenagem ao meu gato, Boris, que me fez companhia nos dias intermináveis em que passei escrevendo. Finalmente, das pessoas que a minha vida foram tão hábeis no jogo do poder, manipulando, torturando e me fazendo sofrer por anos a fio. Não guardo rancor e agradeço a elas por me terem dado inspiração para as 48 Leis do Poder. Robert Greene. Além disso, gostaríamos de agradecer a Susan Peterson e Barbara Grossman, editoras da Penguin, por acreditarem neste livro, e Molly Stern, editora de texto, por supervisionar todo o projeto para o Think Penguin. A Sophia Murer, por seu design clássico e inovador. David Frankel, por editar o texto, e Ronnie Axelrod. Bárbara Campo, Jane Zimmet, Zoe Algren, Radian Pancha, Mary Timel, Michel Fragnito e Eng San Ku. Robert Greene e George Eliphas. Sumário. Não ofusque o brilho do mestre. Não ofusque o brilho do mestre. Lei 1. Julgamento.
Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confiantes, superiores, querendo agradar ou impressionar. Não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará o apêndice do poder. A lei transgredida. Nicholas Fouquet, ministro das Finanças de Luís XIV, nos primeiros anos do seu reinado, era um homem generoso, que gostava de festas pródigas, mulheres bonitas e poesia. Gostava também de dinheiro, visto o seu estilo de vida extravagante. Fouquet era inteligente e indispensável para o rei. Portanto, quando o primeiro-ministro Jules Mazarin morreu em 1661, o ministro das Finanças esperava ser nomeado seu sucessor. Mas o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais levaram Fouquet a desconfiar de que estava perdendo prestígio, e ele então decidiu agradar ao rei organizando a festa mais espetacular jamais vista no mundo. Aparentemente, a festa era para comemorar o término da construção do castelo de Fouquet-Valois-le-Vicomte, mas a sua verdadeira função era prestar uma homenagem ao rei, convidado de honra, a nobreza mais ilustre da Europa, e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião, na qual ele mesmo deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar com 7 pratos, alguns vindos do Oriente e jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Fouquet para homenagear o rei. Depois do jantar, havia um passeio belos pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes de Valois-le-Vicomte seriam a inspiração para Versalhes. Fouquet acompanhou pessoalmente o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a um espetáculo de fogos de artifício, seguido da representação da peça de Molière. A festa entrou pela noite adentro e todos concordaram que nunca tinham visto nada mais espantoso. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei, D'Artagnan, chefe dos mosqueteiros do rei D'Artagnan. 13 meses depois foi a julgamento sob a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo de que estava sendo acusado ele havia cometido em benefício do rei e com a sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos da sua vida na solitária. Luís, interpretação. Luís XIV, o Rei Sol, era um homem orgulhoso e arrogante
que desejava ser o centro das atenções sempre. Não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém, e certamente não por seu ministro das Finanças para o lugar de Fouquet Louis. Escolheu James Hampshire Colbert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Colbert garantiu que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse parar direto nas mãos de Louis. Com o dinheiro, Louis construiu um palácio ainda mais magnífico do que o que Fouquet, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos, decoradores e paisagistas, e em Versalhes Louis deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Fouquet a sua liberdade. Vamos examinar a situação. Na noite da festa, quando Fouquet ia apresentando a Louis um espetáculo após o outro, cada um mais imponente do que o anterior, ele imaginava estar demonstrando a sua lealdade e devoção ao rei. Não só ele achava que a festa o faria cair de novo nas graças do rei, como pensava que ele mostraria o seu bom gosto, as suas relações e popularidade, tornando uma figura indispensável ao rei e provando que ele seria um excelente primeiro-ministro. Mas cada novo espetáculo, cada sorriso de apreço dos convidados dirigido ao Fouquet fazia Louis achar que os seus próprios amigos e súditos estavam mais encantados com o ministro das Finanças do que com o próprio rei, e que Fouquet estava, na verdade, ostentando a sua riqueza e poder. Em vez de lisonjear Luís XIV, a sofisticara festa de Fouquet ofendeu a vaidade do rei. Luís não reconheceria isto diante de ninguém, é claro. Pelo contrário, ele encontrou uma desculpa conveniente para se livrar do homem que inadvertidamente o fizera se sentir inseguro. É este o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cutucam a sua vaidade ou fazem desconfiar da própria superioridade. No início da noite, Fouquet estava no topo do mundo. Quando ele terminou, ele estava no chão. Voltaire, 1694 a 1778. A lei observada. No início do século XVI, o matemático e astrônomo italiano Galileu se viu numa situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar a sua pesquisa e, portanto, como todos os cientistas do Renascimento, às vezes presenteavam com suas invenções e descobertas os principais patronos da época. Certa ocasião, por exemplo, ele ofereceu uma bússola militar que havia inventado ao Duque de Gonzaga. Depois dedicou um livro explicando o uso da bússola ao Medici. Ambos os governantes ficaram gratos, e por intermédio deles Galileu conseguiu arranjar mais alunos. Mas não importava o tamanho da descoberta, seus patronos costumavam lhe pagar com presentes, não com dinheiro. Isso resultava numa vida de constante insegurança e dependência.
Devia haver um jeito mais fácil, ele pensou. Galileu achou uma nova estratégia em 1610, quando descobriu as luas de Júpiter. Em vez de dividir a descoberta entre seus patronos, como havia feito no passado, dando a um o telescópio que havia usado, dedicando a outro um livro. E assim por diante, ele decidiu se concentrar exclusivamente nos Medici. Ele os escolheu por um motivo. Pouco depois de estabelecer a dinastia dos Medici, em 1540, Cosimo I tinha escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo, um símbolo de poder que ia além da política e dos bancos, um símbolo que estava associado a Roma antiga e às suas divindades. Galileu transformou a sua descoberta das luas de Júpiter num acontecimento cósmico. Homenageando a grandiosidade dos Medici. Logo após a descoberta, ele anunciou que as estrelas brilhantes, as luas de Júpiter, se apresentaram nos céus, ao seu telescópio, ao mesmo tempo que Cosimo II era entronizado. Ele disse que o número de luas 4 se harmonizava com o número dos Medici. Cosimo II tinha 3 irmãos, e que as luas giravam em torno de Júpiter, como estes 4 filhos giravam em torno de Cosimo I, fundador da dinastia. Mais do que uma coincidência, isto mostrava que os próprios céus refletiam a ascendência da família Medici. Depois de dedicar a descoberta aos Medici, Galileu encomendou um emblema representando Júpiter sentado numa nuvem com as 4 estrelas girando em torno dele, e o representou a Cosimo II como um símbolo do seu vínculo com as estrelas. Em 1610, Cosimo II nomeou Galileu filósofo e matemático oficial da corte, com um ótimo salário. Para um cientista, este era o golpe da sua vida. Os dias de mendicância por um patrocínio tinha chegado ao fim. Interpretação. De uma tacada só, Galileu ganhou mais com sua nova estratégia do que com todos os anos de mendicância. A razão é simples. Todos os mestres querem brilhar mais do que os outros. Eles não estão preocupados com a ciência ou a verdade empírica, ou a mais recente invenção. Estão interessados no seu próprio nome e na sua própria glória. Galileu deu a Medici infinitamente mais glória, associando o nome delas às forças cósmicas. O nome deles as forças cósmicas do que os fazendo patronos de alguma nova engenhoca ou descoberta científica. Os cientistas não estavam livres dos caprichos da vida da corte e da proteção de um patrono. Eles também precisam servir aos senhores que controlam os cordões da bolsa, e os seus grandes poderes intelectuais podem fazer o senhor se sentir inseguro, como se estivesse ali apenas para suprir fundos. O
uma tarefa feia, ignóbil. O produtor de uma grande obra quer sentir que é mais do que apenas o financiador. Ele quer parecer criativo e poderoso, e também mais importante do que a obra produzida em seu nome. Em vez de insegurança, você deve lhe dar glória. Galileu não desafiou a autoridade intelectual dos Medici com a sua descoberta, ou os fez se sentirem inferiores de alguma forma. Ao associá-los com as estrelas, ele os fez resplandecer, fulgurantes entre as cortes italianas. Ele não ofuscou o brilho do seu Senhor, ele o fez brilhar mais do que todos.